Fala pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. O som tá bom, espero que o som ajude aí a gente hoje. Hoje tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Bendito seja o nome do Senhor, que seja para a glória, para o nome e para a fama de Jesus. Vamos ver aqui rapidinho só se o áudio tá bom, pra gente dar início aí à exposição do livro. Nós estamos em Atos, tá bom? Atos 9 hoje, tá? Atos 9, muita coisa para falar. Ixi, o fone não tá funcionando. Muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Peço paciência de vocês. Assistam no Instagram e também no YouTube. No YouTube eu corto, né, esses momentos que a gente tá enrolando, testando. Eu corto e envie esse vídeo o máximo de pessoas possível para que elas sejam alcançadas também por essa mensagem. Deus é muito bom. Primeiramente, agradecer a minha esposa e meu filho que nos momentos que eu estou estudando, me aplicando a entender um pouco mais sobre o texto, eles estão abrindo mão do marido e do pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo, essa conexão. Obrigado porque as pessoas veem a conversão. Obrigado por grandes homens e pessoas simples que o Senhor tem levantado. Obrigado, Senhor, pelo texto que vem até nós. Obrigado também pelas comunidades locais onde nós estamos servindo, onde pessoas podem ser alcançadas e pessoas podem ser transformadas. Pai, obrigado também por algum equívoco que a gente tenha cometido e tomado durante nossa trajetória, porque tudo isso nos constrói um ser humano mais parecido com Jesus. Nos ajuda a ter um coração calmo, tranquilo e um coração que tem vontade de aprender e que possa se arrepender e estar diante de Ti. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós estamos constantemente nos afastando de Ti. Nos traz de volta para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos nessa. Vamos ler Atos 9. Atos 9, 17 para dar início, mas nós vamos passear pelo capítulo todo. Esse capítulo é muito grande, tem muita informação. Eu achei que seria difícil trabalhar com 8 e com 7, mas o 9 foi muito mais difícil para a gente sintetizar, né? Porque ele é tão grande que nós não sabemos, eu não consigo, não é que ele dê trabalho, mas é tanta coisa importante que a gente tem que ver o que não pode faltar na apresentação, porque é muita coisa importante. Atos 9 tem a conversão de Paulo e o início dos milagres na vida de Pedro. Pedro começa a agir com maneira mais intencional da parte de Deus. Vamos lá, Atos 9, 17 para a gente dar início. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para você. Volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, que venhamos entender a sua palavra e que sejamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Atos 9. Atos 9, como a gente já conversou, né, é um texto muito conhecido, que é a conversão de Paulo, né? Muitas pessoas falam até coisas que não estão no texto, mas é um texto muito conhecido. Então, nós precisamos tomar cuidado porque, às vezes, porque o texto é conhecido, nós temos uma experiência com o texto, e a experiência do próprio texto, eles nos faz não prestar atenção no ensino teológico, no ensino que tem por trás do texto. Então, por exemplo, nós temos a conversão de Paulo, que é um cara muito importante, e a experiência de Jesus aparecer como uma luz e algo extraordinário acontecer, a gente muitas vezes não para pensar no que o texto pode estar ensinando a gente, o que nós podemos aprender com o texto. Então isso complica a comunicação do texto com a gente. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente pensa assim, e aí? O que você entendeu aí? Como que foi Atos 9 para você? Aí você fala, não, foi forte. Não, foi tremendo, foi
Meu Deus, ou... Aí você fala, mas o que você aprendeu, assim? O que você entendeu do texto? Não, foi forte. Então é complicado, né? Porque você não consegue entender o que Deus quer ensinar por conta dessa impressão que você tem do texto e não consegue se abrir para aprender com ele. E aí o que acontece, né? Aqui nesse texto, muitas informações importantes, então nós vamos tentar ao máximo não atrapalhar o texto de falar com a gente. Porque a gente percebe, né, no capítulo 7, 8, 9, que vai crescendo, o evangelho vai se expandindo e a pregação do evangelho através das pessoas comuns vão chegando a lugares que a gente começa a não perceber tão grande que é esse avanço. Então a gente percebe que o evangelho, ele cresce e ele não depende de nós. Ele não depende de nós. Nós temos aqui a pregação leiga, né? Na verdade, a gente chama isso, quando a gente começa a estudar, de a pregação leiga. O que é a pregação leiga? Pessoas comuns que não são, entre aspas, alfabetizadas na alta teologia, elas começam a direcionar pessoas a Cristo. E essas pessoas começam a se converter e a pregação vai aumentando, baseado nos seus Zés, nas Donas Marias, no pessoal que não é acadêmico, não é pastor, não é pregador, mas sim pessoas comuns, pessoas leigas, né? E aí, a gente percebe uma coisa, com o crescimento dessa pregação leiga, que é a pregação de pessoas simples, que não tem muito conhecimento, o avanço é mais rápido, porém, o avanço não é profundo. Então, a igreja, a pregação e a expansão do evangelho, ela se torna vulnerável às heresias, vulnerável a engano, porque a pessoa não tem muita profundidade, ela prega, eu estou pregando o evangelho, eu estou fazendo, eu estou ajudando, porém, ela não tem profundidade, então qualquer palavrinha, qualquer ensino, engano, qualquer mentira pode se adentrar ao ensino e acabar tornando vulnerável. Por isso que nós precisamos de pessoas com maturidade espiritual, assim como os apóstolos, que iam nos lugares, eles chegavam lá e estabeleciam uma doutrina mais profunda, mais séria. Então nós vamos começar a perceber isso, que o leigo vai e consegue alcançar mais longe, porém os apóstolos que são mais estruturados na doutrina, eles vêm e trazem uma organização para aquilo. Eles trazem uma estruturação mais robusta para aquilo, tá bom? E aí nós vamos perceber isso olhando durante a leitura do texto. Então vamos lá, Atos 9:1, tá bom? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Como a gente acabou de ver, uma das maneiras de entender esse capítulo, entender o livro de Atos, é perceber a expansão do Evangelho. Judéia, Samaria e confins da terra. E a outra forma é através dos seus personagens. E os personagens principais aqui, a gente até tem um equívoco, né? Não sei quem, e muitas pessoas falam isso, quem colocou o nome de Atos dos Apóstolos. Mas são Atos de Paulo e de Pedro. Não fala de todos, fala de Paulo e Pedro. E melhor ainda, né? Fala sobre os Atos do Espírito Santo, que é a nossa capa, né, que a gente tem de imagem. Então a gente começa a dividir pela expansão, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas também nós podemos dividir com o ministério de Pedro e uma transição no livro, não no ministério, mas uma transição da apresentação de Pedro para Paulo. E aqui a gente vê que Paulo entra na jogada e Paulo começa a ser um pouquinho mais falado aqui nesse capítulo. E aí o autor vai dar uma ênfase nessa conversão. Ele volta depois, ele some nesse capítulo 9, e volta depois no capítulo 13 com mais intensidade. Mas vamos lá. Paulo ainda respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Mas vamos lá. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. Paulo, ele continuava
perseguindo, né, a igreja de Cristo. Ele ia às sinagogas, né, ele pediu cartas que era o seguinte, era autorização para ele trazer presas pessoas. E isso era até um equívoco, né, era até um erro, um crime. Por quê? Porque ele ia em outra cidade para prender a pessoa e levar para outra cidade para ser julgada. As pessoas tinham que ser julgadas nas cidades que elas estavam. Então isso a gente percebe que é uma cegueira dele, uma cegueira tão grande pela religião que ele professava, que ele não consegue ver que ele está cometendo até um crime. E aqui nós percebemos que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, quando a perseguição começa, Gamaliel é aquele que fala assim, gente, deixa os caras. Ele é bem brando, ele fala assim, deixa, se os caras forem crescer, se for de Deus vai crescer, se não for de Deus vai morrer. Igual os outros que já vieram e morreram. Então, mesmo que o mestre tenha uma postura, muitas vezes o discípulo não vai viver como o mestre. O discípulo não vai conseguir caminhar nos mesmos passos e fazer o que o mestre faz, porque cada um tem a sua característica. Mesmo você ensinando o correto, muitas vezes as pessoas vão escolher e nós vamos escolher o errado. Aí aqui a primeira vez vai aparecer o nome do caminho, a religião do caminho. Eles acreditavam que era uma religião diferente, né? Então eles diziam o seguinte, ó, esses do caminho, porque provavelmente é porque Jesus disse, eu sou o caminho, né? Então o pessoal que seguiam o caminho era a religião que eles consideravam não judaica, né? Então por isso que Paulo pede cartas às sinagogas para que as sinagogas colaborassem, para que as sinagogas mostrassem para ele, ó, esses daqui são os que se converteram ao caminho, a essa religião aí. Eles continuavam indo nas sinagogas, eles continuavam fazendo alguns rituais judaicos, menos o do sacrifício, mas eles acreditavam agora que Cristo era o Messias, que era o caminho para a salvação. E aí o que acontece? A gente percebe aqui, na postura de Paulo, de pegar e sair e cometer um crime. A gente percebe que muitas vezes nós agimos dessa forma, por cegueira religiosa. Eu vou dar um exemplo de uma experiência que minha casa e minha família teve essa semana, que foi um encontro com Deus. Eu pesquisei sobre isso, eu estudei, ouvi pessoas e todos os relatos são muito parecidos. Então a pessoa ela fica privada de saber onde ela está, privada de saber para onde ela vai, privada de falar com outras pessoas, privada de não ter contato externo. Isso é um crime. Isso é proibido. Isso não pode acontecer. Mas, em nome de Deus, as pessoas fazem coisas que não fazem sentido. Elas tomam uma atitude, dizendo que é em nome de Deus, que são crime. Eu sei que muitas pessoas podem ter uma experiência genuína, boa e legal, mas a maioria dos casos são experiências horríveis. Então a gente percebe que na nossa cegueira pela solução e a religião, nós não prestamos atenção nos equívocos que nós estamos tomando. E muitas vezes nós podemos até ajudar a assassinar pessoas, como Paulo fez. Isso é fanatismo. Isso nós temos que fugir disso. Em sua viagem, verso 3, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É uma pergunta assim, imagina que Jesus, que aqui nós vamos saber, entender que Jesus apareceu a Paulo e Jesus está falando assim, Paulo, Paulo, eu sou o Senhor soberano, criei os céus e a terra, tenho o poder de colocar a vida e tirar a vida, por que você está me perseguindo? É uma pergunta assim retórica, né? Porque você percebe que Deus é o dono do universo e ele está perguntando por que você está me perseguindo? E aqui algumas pessoas falam o seguinte, porque Paulo caiu do cavalo. Pelos estudos que eu fiz, pela distância que ele estava percorrendo, provavelmente ele estava de cavalo. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele cai de joelhos ao chão. Ele cai de joelhos ao chão.
Então ele está ali diante do Senhor, e diante do Senhor nós precisamos nos dobrar de joelhos. E Paulo pergunta para ele: Paulo Vitor? Paulo? Só um minutinho, gente. Tá bom? Se você quiser emprestar, o chinelo está aqui atrás. Aí você pode ver. Voltamos. Então vamos lá, rapidinho, retomar. Então, Jesus pergunta para ele: por que me persegues? Então nós percebemos assim que ele está indo atrás do pessoal do caminho, da religião, que para ele não é Deus, mas aí Deus aparece para ele fisicamente. E aqui, João Calvino, um dos reformadores, ele diz o seguinte: o primeiro ensino que Jesus deu a Paulo, foi que Cristo e a igreja são um. Por quê? Porque ele encontra com Jesus, Jesus aparece para ele e diz o seguinte: Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. E aí a primeira coisa que acontece com ele é Jesus falando para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? João Calvino diz que o primeiro ensino que Jesus dá a Paulo foi: Cristo e a igreja são um. E aqui o que acontece? Imagina na cabeça dele: mas eu não estou perseguindo o Senhor, né? Vamos imaginar. E aí as pessoas, a gente tem até a Bruna Marquezine falando isso em um podcast: eu amo Jesus, eu gosto dele, mas o fã-clube dele é horrível. E aí a gente percebe que biblicamente não dá para separar Cristo do seu corpo. E aí o Douglas Gonçalves do Jesus Copes, ele faz uma analogia, uma ilustração muito legal. Ele fala assim: você nunca vai ver um corpo andando sozinho, sem cabeça, e você nunca vai ver uma cabeça andando sozinha, sem corpo. Porque o corpo e a cabeça estão juntos. Não dá para você dizer que ama Jesus e não ama a igreja. Algumas pessoas, vivem no seu egoísmo, nas suas casas. Eu estou vivendo um propósito, e aí faz postagem, e aí a gente vê, a gente tem acesso. Propósito, a identidade, falam até coisas interessantes. Assim como eu já fiz há um tempo atrás, eu já fui dessa linhagem que, poxa, eu não conheço uma igreja séria. Infelizmente, não temos igrejas sérias, mas temos algumas sérias. Então, nós precisamos entender que Jesus não está fora do corpo. A igreja é o corpo de Cristo se movendo na terra. E aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Verso 5. Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E aqui Jesus, que abordou ele dizendo de maneira... fazendo uma pergunta, Agora Jesus fala como Senhor: é o seguinte, você está me perseguindo, mas levanta agora e faz tal coisa, porque eu sou o Senhor. Paulo já diz isso: quem és tu, Senhor? Ele sabia que aquilo era Deus, que aquilo era divino, mas ele não sabia quem era Jesus. Quantos de nós temos experiências com Deus, vivemos uma paixão por Jesus, aprendemos de Jesus, mas não sabemos quem é Ele? E aqui, essa palavra que ele usa para Senhor é Senhor mesmo. É Senhor, a palavra quer dizer Deus, quer dizer Senhor, quer dizer que tem controle. É a palavra que era dita para Jesus quando queria referir-se a ele como Rei do Universo, como Senhor dos Senhores, e assim vai. E aí o que acontece? Muitas vezes nós estamos focados na experiência e a gente não consegue entender a riqueza teológica desse texto. Presta atenção que toda a teologia do Paulo, você vai estudar Paulo e toda a teologia dele, a gente consegue ver que é estruturada nessa experiência. Como a gente fica, caiu do cavalo, foi clarão, foi língua de anjos, foi língua... Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando que esse homem que respirava ameaças contra a igreja foi alcançado por Jesus. Tudo que Paulo prega e ensina, tudo que ele escreve é o evangelho da graça. Ele fala sobre a graça de Deus, a graça de Jesus. O evangelho não é por mérito, o evangelho não é por mérito, o evangelho não é por mérito, a graça não é por mérito, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça. Ele repete. Por que será? Paulo foi salvo assim. Ele estava perseguindo. O que ele estava fazendo para ser salvo? Paulo não tinha nenhuma atitude que
trazia ele mais para perto de Jesus. Pelo contrário, ele afastava os irmãos dele. Os irmãos estavam fugindo de Paulo. E aí o que acontece? Ele não tem mérito nenhum nesse momento de salvação dele. Ele está perseguindo, prendendo, oprimindo, e Jesus vem e o salva. E as pessoas começam a dizer, não, porque você precisa ir para a igreja, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Será que você precisa? Por quê? Porque se Jesus te encontrar, tudo muda. Tudo muda. A salvação é pela graça. Não tem mérito nenhum na sua salvação. Você não consegue fazer nada para ser salvo. 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Aqui eu queria fazer, assim como outras pessoas fazem em suas exposições, eu queria fazer uma distinção de aparição, de Jesus ressurreto aparecendo para Paulo, e uma visão. O que é uma visão? Uma visão é alguém, Deus mostra algo para ele, mas ninguém está vendo e ninguém está ouvindo nada, só ele. Como se fosse um sonho, como se fosse um filme particular na cabeça da pessoa. Isso é uma visão, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas o que aconteceu aqui foi uma aparição. Jesus apareceu para Paulo. Jesus vem ressurreto diante de Paulo e fala com ele, direto com ele. Em outros lugares, Paulo vai dizer, eu não vi o Senhor, eu não vi Cristo. Ele viu Jesus. Tanto que as pessoas que estavam em volta ouviram a voz. Nós, quando temos uma experiência, quando nós temos uma visão, ninguém ouve, a não ser nós mesmos. Quando há uma aparição de Cristo, como no caso de Paulo, as pessoas não conseguiram entender, mas elas sabiam que tinha alguém ali e alguém estava falando alguma coisa. Foi uma aparição, não foi uma visão. Isso também é um ponto para defender o apostolado de Paulo. Era necessário que vissem a Cristo. Ele viu. Jesus esteve com ele. Saulo levantou-se do chão, verso 8, e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens que levavam pela mão até Damasco. E agora é o seguinte, como que esse homem vai pregar uma pregação de salvação por mérito? Sendo que ele está diante do Senhor e ele se cai como cego, ele cai como um miserável diante da presença de Deus. Como que ele vai pegar méritos? Ele não fez nada. O que aconteceu? Cristo aparece para ele, ele tem um flash de luz, não um flash que vai ofuscar a vista, e daqui a pouco você vai ver de novo, como quando vem um carro de frente com você com o farol alto. Não, ele viu Jesus e ele fica cego. E ele viveu por méritos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz aquilo outro. E Jesus aparece para ele e fala assim, você é cego. E ele fica fisicamente aquilo que ele era espiritualmente, cego. Verso 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Não comeu e não bebeu. Vamos lá. Paulo, ele tem a experiência com Deus, ele percebe que ele é um miserável, e como um miserável, ele fica sem comer, ele fica sem beber. Porque como ele é um miserável, e aí quando você percebe jejum na Bíblia, a Bíblia está falando sempre de um jejum que é para o outro. Como se colocar no lugar do outro. Não existe jejum para fazer uma barganha, não existe jejum para fazer uma barganha com Deus. O jejum é para mostrar quão insignificante e miserável você é. Porque quando você sente falta por 2, 3 horas do alimento, você percebe quão vulnerável você é. E quando você jejua de maneira verdadeira, você percebe que você precisa de Deus até para comer. Você percebe que você é miserável, cego como Paulo, e você, como miserável, toma a atitude de miserável, que é ficar sem comer e sem beber. Porque a fé judaica, a fé da Bíblia, é uma fé que não é uma fé intelectual. Ela é uma fé física. Então, se eu sou um miserável, eu rasgo minhas roupas, eu sujo minha cabeça de pó e eu fico sem comer, porque eu sou um miserável. Miserável não come, miserável não tem roupa bonita, miserável, miserável e miserável.
A fé se manifesta em atos. Não no livro de Atos, mas em coisas que você faz. Então o jejum não é para que você fique mais forte para expulsar demônios ou para conquistar o que você quer. Não, o jejum é para você lembrar quão miserável você é. E se aquela pessoa que você conhece está sofrendo com depressão, você não consegue pegar a depressão dela e sentir, mas você consegue fazer um jejum e perceber quão fraco você é, assim como ela, e se colocando no lugar dela, como fraco, você consegue orar com mais autoridade, porque você se colocou no lugar dela. Então não é porque você jejuou que você fica com a oração forte, é porque você se jejuou, se compadeceu da mediocridade, da miserável situação do próximo, você jejua e aí você consegue ter autoridade porque você se colocou no lugar do outro. A Bíblia fala sobre jejum, a Bíblia fala assim: vocês estão jejuando, mas vocês continuam brigando, discutindo, vocês batem nos seus escravos. Como assim? Vocês acham que esse jejum é para mim? Eu desafio algumas pessoas a mostrarem para mim textos que jejum é bem visto. Jejum não é bem visto porque os homens fazem jejum de maneira errada. Jejum é para me colocar de joelho no chão quão miserável eu sou. E Paulo entende isso e fica 3 dias sem comer e sem beber. Verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Que palavra poderosa, discípulo. E o Senhor o chamou numa visão. Ananias, bendito seja o nome do Senhor. Que venhamos a ser como Ananias. Paulo encontra Jesus aparece para ele e fala com ele, ele fala: quem és tu, Senhor? Olha a diferença de Ananias. Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A diferença de um discípulo para o outro. Porque ali, quando Paulo está de joelho, ele já se tornou um discípulo de Cristo. Ele só vai começar a aprender lições agora. Verso 11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E aqui Jesus está falando para Ananias: Ananias, ele é crente, vai lá que ele é crente, que você vai encontrar, a primeira coisa que ele está fazendo é orando. Crente ora. Quando você vê que alguém se converteu, ele está orando. Nós negligenciamos a oração quando começamos a estudar, mas Paulo era muito mais sábio do que eu e você. E a atitude que Deus fala: ele é um irmão agora, vai lá e ora por ele, porque você vai ver que ele está orando. Verso 12. Numa visão viu um homem chamado Ananias, chegou a impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Deus, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, aparece para Paulo e ao mesmo tempo aparece para Ananias e fala: o seguinte, vai lá que eu dei a visão para ele, eu vou te mostrar na sua visão a visão que eu dei para ele. Olha que magnífico essa experiência com Jesus. Olha que magnífico essa experiência. Rodolfo Abrantes, ele fala o seguinte em sua pregação. Ele fala assim: Deus fala: eu mostrei para Paulo um Ananias, e não é outro Ananias, vai ter que ser você. Então Ananias, teoricamente, não tinha chance de se reclinar a esse pedido, porque Deus já tinha feito um plano com Ananias. Bendito seja o nome do Senhor. Só que o que acontece? Paulo estava cego, né? E Jesus diz a Ananias: ele está orando, vai lá que ele é crente, vai lá que ele está orando. E aí Ananias responde ao Senhor: porque nós somos assim, eis-me aqui, Senhor. Mas a gente muda um pouquinho de ideia durante o caminho. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e do mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes do sacerdote para prender todos e invocar todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Aqui é interessantíssimo que ele fala assim, os santos em Jerusalém. Por quê? Não porque as pessoas lá são perfeitas, é porque nós somos santos, porque agora nós somos separados para Jesus. Então, até a palavra santo é um equívoco. Você chega na igreja e fala assim: pessoal, quem aqui é santo? Levanta a mão. Ninguém vai levantar, porque todo mundo fica: você sabe como que é, né? Sabe como que é, né? É muito difícil, né, ser santo, né? Mas a Bíblia está falando, nós somos separados para Jesus. Não é que é melhor ou pior, não é que é mais ou menos, é separado. Separado. Em Jerusalém já tinha santos, já tinha pessoas separadas.
E aí ele fala assim, ele está perseguindo todos que invocam o nome do Senhor. A palavra invocam o teu nome está falando que Jesus já era Senhor e adorado como Deus. No início da igreja, no início, os primeiros discípulos, Jesus já era adorado como Deus. As pessoas vêm dizer que isso é agora, Deus não, faz 100 anos depois, 200 anos depois. Não, no início da igreja, Jesus já era adorado como Deus. Todos os que invocam o nome do Senhor. Jesus já era adorado. E aí a gente percebe que Ananias faz como a gente faz assim, Senhor Jesus, é que eu tô com a mão levantada, não dá pra ver na câmera, tá? Mas a gente levanta a mão, eis-me aqui, Senhor Jesus, faz de mim o que quiser, quebra o seu vaso, sei lá, a gente canta, a gente faz um monte de coisa. Aí Jesus fala assim, ó, larga esse namorado, para de entrar nesses sites que você entra, para de visitar as pessoas que você fica visitando. E aí a gente vai converter Jesus. A gente fala assim, Jesus, mas o que você está me pedindo é tão perigoso. Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim, mas isso é tão difícil de fazer. Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. Então vai lá orar pelo Paulo, que tá, o tal do Paulo que veio de Tarso. Ele fala assim, eu já conheço esse cara é violento. Esse cara é violento. Aí Ananias fala, Senhor, não quero não. Mas Senhor é tão gracioso e misericordioso que ele fala assim, Ananias, vai, este homem é um instrumento escolhido para mim. Instrumento escolhido para mim. Ele vai levar o meu nome perante gentios, reis e perante o povo de Israel. Esse ministério do cara é demais. Esse cara é um cara que vai pregar para o mundo inteiro. Aqui, verso 16, mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Sofrer. Nossa geração é só vitória. Essa palavra nem tem mais no nosso evangelho. Sofrer. Ele foi perdoado, mas tem consequências. Ananias, vai lá orar por ele, porque eu já mostrei para ele o quanto que ele vai sofrer por mim. Sofrer. Uma palavra tão difícil de falar e viver. 17. Então Ananias foi. Um discípulo vai. O Senhor pediu, o Senhor direcionou, o Senhor talvez vai ter que explicar para você, porque você ainda não age por obediência, mas um discípulo vai. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Uma palavra profunda, tem aparecido tanto nos nossos estudos em Atos. Cheio do Espírito Santo. Ananias chama Saulo de irmão. É a primeira vez que Saulo é chamado de irmão. Deus, Jesus aparece a ele. Jesus podia dizer, ó, você já faz parte da minha família. Mas ele diz, não, eu sou o Senhor. Vai que os caras vão te levar e te dizer o que tem que fazer. E aí Ananias é usado por Deus para trazer Saulo para a família de Cristo. Você foi salvo e você é irmão. Só que Deus usa um miserável, assim como Saulo, para mostrar para ele que ele é irmão. Jesus podia mostrar, mas ele prefere que Ananias fale. Saulo, irmão. Ele não faz nada para ser salvo por Cristo e ele também não faz nada para entrar na família de Jesus. Ele simplesmente se tornou filho, se tornou irmão. Aqui, se Ananias tivesse encontrado Saulo um dia antes, o encontro seria fatal. Agora nós temos um encontro de irmãos na família. Um dia antes esse encontro seria fatal. Meu Deus do céu, nós estamos no 18 ainda. O que Paulo fez para ser chamado de irmão por Ananias? Não fez nada. Mas aí a gente vai para a igreja e a gente percebe que a pregação é essa. Não ser salvo pela graça. Você é salvo pela graça. Pela graça sois salvos. O evangelho é de graça. E tal, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas para fazer parte da família,
Aí não, aí é diferente. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas você precisa vir mais aí nas reuniões. Para o pessoal te abraçar assim mais, você precisa aparecer mais. Você precisa, por exemplo, do encontro com Deus. Você precisa ir para o encontro com Deus. Cara, se você não for encontrista, cara, aí não... Gente, nós estamos vivendo a igreja da maneira errada. Se você abrir sua casa pra gente fazer um culto na sua casa, talvez aí o pessoal vai te receber melhor. Você tem que trazer, então, por que você não participou da oferta, você não participou do evento, você não foi lá? Cara, o que Paulo fez para ser chamado de irmão por Ananias? Nós colocamos pedágio naquilo que Deus fez de graça. A filiação é pela graça. E entrar na família também é pela graça. E aí nós percebemos que um crente comum ordena Paulo. Não foi um super crente. Foi um crente fiel. A Bíblia fala que Ananias era fiel porque era necessário o testemunho de alguém íntegro, justo, para que aquela validação fosse também confiável. Deus não precisa de ninguém, mas Deus escolheu Ananias para impor as mãos sobre o maior apóstolo que nós tivemos no Novo Testamento. Ananias, um crente comum, ele põe as mãos sobre Saulo e Saulo volta a ver, e ele passa a ser cheio do Espírito Santo. 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Vamos lá, mais um ensino de Jesus. Jesus poderia chamar ele de irmão, mas não ensinou. Jesus pede para que outros o chamem de irmão. Ele deixa de ser alguém sujeito... Deus manda alguém sujeito às mesmas fraquezas de Paulo para que ele entenda a importância de servir a igreja. O que acontece quando Paulo é cheio do Espírito Santo, as escamas dos olhos dele caem? Às vezes o que nós estamos vivendo na igreja é apenas emoção, porque nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo manipulados, nós estamos sofrendo uma lavagem cerebral, mas nós não vemos por quê, porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Então nós vamos fazer essa oração e pedir a Deus para que nós voltemos a ver, que as escamas dos nossos olhos caiam, para que a gente pare de ser enganado. No verso 19, o discipulado de Paulo começa com os discípulos que estão em Damasco. Ele começa a ser discipulado ali. O Senhor aparece a ele e ele começa a ser discipulado. Não é porque ele era já líder na sinagoga, ele era já conhecido em sinagogas, que ele era um rabino talvez, não é por isso que ele não vai ter um discipulado e um acompanhamento. E aí o que acontece? Verso 20, ele começou a pregar nas sinagogas em nome de Jesus, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Isso é muito poderoso e tremendo. Ele participou de um tempo com os discípulos e ele, por ser um membro da sinagoga, por ele ser talvez alguém importante, ele recebia, quando ele visitava uma sinagoga, o pessoal dava oportunidade para ele falar. E aí o que ele fazia? Ele falava de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E falar que Jesus era o Filho de Deus era dizer que ele era o Messias, era dizer que ele era o próprio Deus. Porque o Filho de Deus em Daniel era o filho, era o homem, era o filho do homem, era aquele que era chamado de Cristo. E Paulo declara, pregando a todo mundo a mesma declaração que Pedro fez a Jesus. Ele disse: você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa declaração não pode ser entregue a você, não pode ser entregue a mim, se o Espírito não nos entregar. Deus que nos dá o conhecimento e o entendimento que Jesus é o Filho de Deus. Não foi carne nem sangue que revelou a Paulo isso. Foi o próprio Senhor Jesus. 21. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam o nome de Jesus?
E não veio para cá justamente para levar presos os chefes dos sacerdotes? Que será que aconteceu com esse cara? O que é isso que está acontecendo? Não é esse cara que queria matar, prender e acabar com tudo? É ele mesmo que está falando que Jesus é o Senhor? É ele mesmo? É ele mesmo. O que aconteceu? Ele é aquele homem que você fala assim, nem Jesus na causa. Eu costumo dizer nas minhas pregações, minha esposa fala assim, de onde você tirou? De quem que você tirou essa frase? Mas eu não tirei de ninguém. Deus parece que revelou para mim. A gente tem o costume de não acreditar que, por exemplo, gays vão se converter. E se o cara for gay e macumbeiro, nem Jesus salva o cara. Mas aqui Jesus está mostrando que um terrorista se converteu. E um terrorista está pregando o evangelho. E aí a gente percebe assim que, as pessoas ficam, é que eu não sei qual que é o meu chamado, meu propósito, eu vou ficar aqui isolado, em jejum, bem quietinho, porque aí quando Deus revelar, aí eu faço. Paulo foi salvo de maneira incrível, muitas vezes você foi salvo de maneira incrível. Vai falar o que Deus fez na sua vida. Vai pregando, vai servindo. Uma hora você vai entender o seu chamado. Uma hora as pessoas... Porque aqui o que acontece? A gente vê que acontece isso na igreja. A pessoa se converte, a pessoa começa a ser bom, mas aí ela quer se encher. Ela quer se consumir, ela quer ter um tempo dela, ela quer se preparar. Não é assim. Vai servir a igreja, serve a igreja. As pessoas vão, você está lá arrumando a mesa, a pessoa vai falar assim, nossa, como você serve bem a mesa, como você cuida de cada detalhe. Opa, talvez o seu chamado é cuidar das coisas. Nossa, você sempre se preocupa com as doenças, talvez você tenha um ministério de cura. Não assim, eu profetizo que você vai ter um ministério de cura e a pessoa começa a curar. Vai fazendo. Felipe foi assim, Pedro foi assim, Paulo foi assim. Vai servindo, vai fazendo e Deus vai revelar para você quem você é. No corpo, eu digo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ô, computador, me ajuda, computador, me ajuda, computador, me ajuda. Estávamos no 20, correto? 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Cara, ele ia debatendo, ele debatia, e ele errava, ele perdia, e aí ele refletia e voltava e pregava e debatia e discutia, e ele ia mudando às vezes algum argumento, alguma abordagem, ele ia mudando porque ele ia se fortalecendo, ele ia crescendo. Ele pegava a Torá que ele estudava tanto, ele pegava os textos, aplicava agora lendo a partir da perspectiva de Jesus, e ele começa a se fortalecer. E ele ia colocando dúvidas, perguntando, debatendo, e os judeus ficavam assim, acho que o cara pode ter razão, hein? Tô em dúvida aqui no que eu acredito. Sempre acreditei que era 100% verdade, mas tô com um pouco de dúvida agora. Ele estudava as escrituras. E aí a gente percebe que para estudar você precisa tirar um tempo, igual a gente está fazendo aqui. Um tempinho, umas meia hora, uma hora mais ou menos. Você precisa se aplicar um pouquinho. Mas para você refletir, pensar, argumentar na sua cabeça aquele estudo que você fez, você pode fazer em qualquer lugar. Paulo trabalhava fazendo tendas. Com certeza ele estava fazendo tendas, ele estava negociando com alguém, ele estava refletindo naquilo que ele estudou. Cara, eu estudei lá na sinagoga o cara falou sobre Noé. Será que Noé tem alguma coisa a ver com Cristo? E vai refletindo, até que aquilo se estruture dentro do seu coração e você tenha argumentos. Gente, você pega o trem, você fica 1, 2, 3 horas no trem. Poxa vida, por que não se aplicar a entender mais do Evangelho, entender mais de Jesus?
Você precisa realmente se retirar e ler um pouquinho, estudar para aprender. Ir para a igreja, talvez, na escola bíblica, talvez. Mas você é um ser humano comum como Paulo era. Paulo era comum, nós vamos ver isso no decorrer da história. Paulo era um homem comum que fazia do seu tempo algo extraordinário. E ele se torna um homem extraordinário. Nós somos comuns, então vamos comer arroz com feijão e meditar na palavra. Decorrido muitos dias, versos 23, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Lá em Damasco ele começa a pregar e brigar, pregar e brigar, pregar e brigar, pregar e brigar. Porque era assim com Paulo. Ou você se convertia, ou você queria matar ele. Ou você se queria ele perto, como discípulo e discipulador, ou você queria ele muito longe a ponto de querer matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo dos planos dele. Dia e noite eles vigiavam a porta da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Augusto Nicodemos diz o seguinte sobre isso: se você puder fugir da perseguição, fuja. Mas se não for possível, não negue a fé. Jesus disse que nós devemos morrer por ele, mas ele não disse que a gente tem que procurar a morte. Paulo fugiu, porque não tinha mais alternativa. Agora, se você tem alternativa, fuja. Se não tem, não negue ao Senhor. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Olha a fama que ele tinha. Ele passou um tempo lá em Damasco, se converteu e ainda não deu tempo, mesmo chegando notícias boas, não deu tempo do pessoal perder o medo dele. É claro que não ia perder o medo. O cara ia na sinagoga para arrancar os crentes da sinagoga, para levar preso. Eles não aceitavam que ele era um discípulo. 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé fala em defesa de Paulo. Barnabé defende Paulo diante dos apóstolos. Barnabé é aquele mesmo que entregou todo o dinheiro do terreno que ele tinha. Barnabé era um bom pastor. Barnabé era um pastor. Não tem o título de pastor, porque nós não precisamos de título para servir a Jesus. Nós já vimos com Felipe, nós já vimos com Estevão. Mas Barnabé era um pastor que apacentava e colocava união sobre as ovelhas e os discípulos de Jesus. Mas não chamaram de pastor ele. Bendito seja o nome do Senhor. Você não precisa de um nome, de um cargo para ser excelente no que você faz. Para Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus. Então Barnabé coloca sua mão no fogo. Gente, acabou, não tem discussão. Esse cara é um homem de Deus. Vamos recebê-lo com amor. Ele é um irmão da fé. Vamos recebê-lo com amor. Você coloca sua mão no fogo? Coloco. Então tudo bem. E aí ele começou a andar com os discípulos. Ele discutia em Jerusalém, debatendo, como eu disse. Ou Paulo você se convertia ou você queria matar ele. Não tinha meio termo. Ou você convertia ou você queria matar ele, porque ele era muito chato, muito briguento, muito tagarela, muito insuportável na sua doutrina. A ponto de morrer por isso. A ponto de querer matar por isso. Ele era muito intenso. E ele discutia muito. E aí o pessoal começou a perseguir de novo. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas Paulo volta, começa a brigar com as pessoas, e aí a perseguição aumenta, e o pessoal quer matar Paulo e quer matar os discípulos de novo. Sabendo disso, os discípulos se reuniram e levaram ele para Cesareia e enviaram ele para Tarso, que era a terra natal dele. Vamos lá. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não consigo ser igual a Paulo, né? Jamais, ele era muito... Oh, Deus, o Senhor sabe do meu coração que eu queria ser, mas é impossível porque ele era um grande homem de Deus. O Superman da fé. Na verdade, não. Na verdade, ele era um homem.
A gente fala que não consegue ser ele, mas nós percebemos que foi um crescimento. Ele foi amadurecendo. Quanto tempo se passou da conversão dele até o momento que ele é o apóstolo Paulo? Vamos ver. Ele tem uma experiência no caminho de Damasco, aí ele vai para Damasco, ele já entra como discípulo, como cristão em Damasco, ele é batizado e ele permanece em Damasco por algum tempo. A Bíblia fala muitos dias. Ele foi batizado provavelmente por Ananias, foi discipulado pelo pessoal de lá e ele passa muitos dias lá. Ele vai para o deserto na Arábia, então nesse tempo na Arábia e esse tempo em Damasco, aproximadamente os estudiosos dizem que foram 3 anos. 3 anos. Nós não sabemos se ele ficou sozinho ou ele ficou com uma comunidade, mas ele passou 3 anos meditando, estudando e trabalhando naquilo que ele fazia. Ali ele começou a enxergar a lei, os profetas, com a visão de Cristo agora. Como ele viu Jesus em tudo, como Jesus está aqui, ele passou a estudar. Ele retorna para Damasco, ele prega em Damasco, ele tem que ser retirado para não morrer em Damasco, ele vai para Jerusalém, ele fica aproximadamente 2 ou 3 semanas lá, eles mandam ele para Tarso, ele fica lá em Tarso 10 anos, Barnabé chama ele para Antioquia, onde ele dá onde ele começa, dá um estouro, depois a gente vai ver isso em Atos, no seu ministério. Isso é mais ou menos 13 anos de vida. E aí, uma frase muito legal que fala, de repente de Deus, demora muito tempo para acontecer. Paulo não é um Superman, mas ele se entregou a Cristo, ele começou a viver um dia de cada vez para Cristo, até o momento de se tornar algo extraordinário. Não queira ser como Paulo se você não quer dedicar 1, 2, 3, 4, 5 minutos para Jesus. O Tiago, na pregação, e num vídeo dele que está aí no Instagram, ele fala o seguinte: como que nós vamos esperar que as pessoas adorem a Jesus por 2 horas se elas passam a semana inteira longe de Deus? Como você quer se comparar a Paulo se você não entrega 1 minuto de leitura bíblica? 1 minuto para entender filosofias do mundo. Como que você vai debater com filósofos se você não entende as filosofias deles? Como que você vai... porque odeia a esquerda. Como que você vai discutir com o esquerdista e apresentar Jesus para ele se você não faz uma leitura da realidade do cara? Bendito seja o nome do Senhor. E aqui tem um breve relatório de Lucas na carta. Ele faz, se eu não me engano, 10 relatórios desse. Tipo assim, isso aconteceu e a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E aqui, crescendo o Espírito, vivendo no temor e paz, estão sempre juntos. Nós precisamos de Paulos e Barnabés. Precisamos de pessoas com muita inteligência, intrepidez, coragem, mas nós precisamos também de pacificadores, pessoas que cuidam das ovelhas, que são pastores, que cuidam e unem o corpo. E assim nós precisamos também de pessoas que vão, pregam o evangelho e fazem, e pessoas que se acalmam, que ajudam, apoiam. Nós precisamos de Paulos e Barnabés. Viajando por toda parte, e aqui vai parar um pouquinho de Paulo. Paulo volta lá no capítulo 13 e entra um pouquinho das coisas que acontecem na vida de Pedro. Vamos correr que está muito tarde. Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Lembrando, santo são aqueles que encontraram Jesus, que são da religião ou caminho e agora fazem parte e são separados para Jesus. Santo não quer dizer perfeito. Santo quer dizer que Jesus os separou. Ali encontrou o paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume sua cama. Ele levantou imediatamente, instantaneamente. Aqui a gente percebe que Pedro dá uma ordem. Ele não ora. Ele não, se for da sua vontade, Senhor. Não, aqui ele dá uma ordem. Tem outros momentos que ele ora. Mas o texto não mostra se ele orou. O texto mostra que ele deu uma ordem. E o homem foi levantado.
Ele prega a Deus e ele mostra sinais que dão credenciamento à sua mensagem. Para que servem os milagres? Milagres são sinais. Sinais de quê? Que a mensagem é verdadeira. Então, quando nós ficamos pedindo milagres, pedindo curas, nós precisamos perceber se a nossa mensagem é verdadeira. Se nosso evangelho é o evangelho de Deus. E aí Deus vai dar credencial às nossas mensagens. Mas também nós percebemos que os apóstolos eram diferenciados. A sombra deles, porque eles estavam estruturando a doutrina que seria colocada a partir do Novo Testamento. E aí a gente percebe aqui que Enéas não tinha fé. A Bíblia não fala que Enéas chegou, procurou, eu tenho fé, me ajuda, ora por mim. Não, Enéas foi curado mesmo sem ele ter fé. Não é necessário que você tenha fé para que Deus venha curar você. Às vezes sim, Jesus vai falar assim, sua fé te salvou. Mas às vezes ele vai falar assim, levanta e anda e pronto. Porque muitas pessoas falam o seguinte, você não foi curado porque você não tem fé. Isso é mentira. Isso é manipulação. Agora, você crê ou não crê. Porque se Pedro é apóstolo de Jesus, e se esse homem que está 8 anos de cama levantou e começou a andar, ou você crê ou você não crê. Não tem meio termo. Todos os que viam em Lida, verso 35, viram e se converteram ao Senhor. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê ou você não crê. E aí o pessoal vai chamar Paulo, que diz que em Jope havia uma discípula. A primeira vez que aparece a palavra discípula, não que não existiam discípulas, mas a primeira vez que aparece aqui, chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava à prática de boas obras e a dar esmolas. Ela já era boa. Antes do milagre, ela já estava vivendo o chamado que Jesus deu para ela. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar de cima. Então o que acontece aqui? A pessoa foi lá chamar Pedro, Pedro não foi, e aí durante o tempo que está indo chamar, durante o tempo que está indo voltar, essa mulher morre e eles cuidam do corpo dela e colocam ela numa sala como se fosse um velório. E aí o que acontece? A gente percebe que Deus está empurrando Pedro para fora de Jerusalém. Pedro ficou preso lá. Mas Pedro está sendo empurrado. Ele já pregava em outros lugares, mas eles achavam ainda, a mentalidade deles era que Deus era de Jerusalém. E aí Deus está empurrando, né? Vem aqui, tem um doente, cura esse cara. Vai ali que tem uma morta que tem que ressuscitar. E aí Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram que Pedro estava lá perto, eles foram chamar Pedro e mandou 2 homens, provavelmente era algo muito sério, né? Chamaram 2 homens e disse, não se demorem. Eles tinham fé que Pedro, eles tinham fé, nesse caso aqui eles tinham fé e foram chamar Pedro. No caso de Enéas, ele deu um comando. Eles tinham fé que Pedro estava lá e foram chamar ele. Eles acreditavam em Pedro. Por que nenhum deles orou? Por que nenhum deles ressuscitou ela? Porque Pedro, Paulo e os apóstolos tinham um ministério diferenciado para doutrina, para estabelecer que aquilo que eles falam vinha realmente de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com esses apóstolos que não fazem nada do que os apóstolos faziam. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado ao quarto no andar de cima. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostraram vestidos que a Dorcas tinha feito. Ela era uma costureira para a glória de Deus. Tanto que estavam lá pessoas chorando porque ela fez coisas tão boas. Ela tinha obras notáveis. Ela cuidava das viúvas. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Dorcas cuidava das viúvas. Ela estava vivendo o evangelho. Você não cuida de ninguém, você não ama ninguém, você não serve ninguém e você quer ter milagres como os de Dorcas. A sua vida é só para você, o seu dinheiro é só seu, sua casa é só sua, sua mesa é só sua, tudo é só seu. Se você não é casado, a sua cama tem que ser só sua, tá? Mas tudo é só seu. Você não divide um sapato, não divide um lanche, não divide nada. Não ajuda os órfãos e as viúvas, que são os necessitados da época, né? Você não serve a igreja. Você não sabe o que seu irmão está passando. Mas você quer viver o propósito. Que eu tenho propósito. Sozinho você não tem nada. Sirva as viúvas.
Faça vestido. Ah, mas eu não sei, eu não sou cantor, eu não... Vai costurar para a glória de Deus, assim como Dorcas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Acho que ele estava imitando Jesus. Será que um discípulo imita o seu mestre? Os discípulos imitavam Jesus. Estevão orou como Jesus e Saulo se converteu. E aqui Pedro ajoelha-se diante de Deus. Verso 40, leia aí na sua Bíblia. Ele orou, ajoelhou e orou. Aquele outro ele dá uma ordem e o cara levanta. E nesse aqui ele mostra para todo mundo. Gente, não é porque o aleijado se levantou com a minha ordem que eu sou o poder. Não. Eu vou me ajoelhar diante do Senhor que é o poder. Não sou eu o poder. O poder é Jesus. O poder é o Evangelho. O poder é a oração feita com o coração quebrantado e humilde diante de Deus. Ajoelhou-se diante do Senhor. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ele orou e aí ele dá uma ordem. E ela levanta. E aí ela, depois de receber o milagre, dá a mão para ele. Ele pega a mão dela e ajuda ela a levantar. Pedro sabia que não dependia dele. Por isso que ele ajoelha e ora. Tomando-a pela mão, ajudou ela a se levantar e pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes a ela viva. Santos e viúva. O nome de Jesus foi glorificado entre os santos e as viúvas, através de Pedro. Eles não creram. Você vai ver agora. 42. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram em Pedro. Lê aí. Creram em Pedro? Não. Creram em Jesus. A sua pregação, os seus milagres, seu Instagram, tudo dá mérito para você. Ninguém conhece Jesus quando você faz. Mas Pedro ajoelha-se, ora e levanta uma morta. E todos creram em Jesus. Todos creram em Jesus, não em Pedro. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Aqui é o último verso, né? Deus continua quebrando o preconceito. Pedro talvez achava que a salvação era só para judeus. E aí Deus vai mostrando para ele. Não, Samaria também. Não, ó, vai andando que eu tenho mais do que isso. Aqui, esse curtidor de couro era um cara que trabalhava com couro. Couro é pele de animal morto. Para o judeu, animal morto é impuro, não pode ser tocado. Mas Jesus está mostrando para Paulo: Paulo, até o que você fala que é impuro, eu torno puro. Você tocou a mulher que tinha acabado de morrer porque ela estava viva. E aí ele fica na casa desse homem. Pedro já estava entendendo. Aqui a gente percebe que Jesus está colocando a chave na porta e está virando a chave para nós. Ele colocou a chave na porta do reino e está virando a chave para nós. Para nós quem? Para eu e você. Se não fosse o evangelho alcançar os gentios, nós não estaríamos alcançados pela graça de Jesus. Aqui eu chego por final para a gente aprender algumas coisas sobre esse capítulo todo. Vamos correr, que está muito tempo já essa live. A ordem não é ordenação e serviço. Nós vimos lá. A ordem é serviço e depois vem a ordenação. Primeiro as pessoas... Opa, peraí, você tem cara de pastor, você tem jeito de pastor. A igreja fala, ô pastor, desculpa, não, falei errado, desculpa. E aí o pessoal fala, não, ele é pastor sim. Vamos impor as nossas mãos e ordenar aquilo que já está acontecendo. Nós não temos que fazer uma programação para oração, por exemplo, o culto da oração para que a igreja comece a orar. Não, pastor, não. Líder, não. A igreja vai começar a orar. A igreja vai começar a expulsar demônios. E aí você vai começar a fazer o seguinte: opa, tenho que trazer a doutrina certa dentro do que a igreja já está fazendo. Nós não temos que fazer, nós temos que surfar na onda do Espírito. O Espírito não está evangelizando, os irmãos não estão se compadecendo dos outros a ponto de levar a pregação. Não adianta, não é um evento, não é uma aula que vai mudar isso. Eles não têm compaixão, eles não oram, eles não querem Jesus. Não adianta fazer um evento para buscar Jesus.
O que acontece na igreja é ao contrário. O povo está levando, o povo está orando, estão se fazendo comunidades, aí o apóstolo chega e põe a doutrina certa. E aí o outro está indo, o outro está orando, está curando, o pessoal fala, esse cara é diácono, hein? Vem cá servir. A igreja ela começa a falar de Jesus e aí a liderança capacita, colocando doutrina séria. Os leigos estão se expandindo, os apóstolos vão atrás e colocam a doutrina. Não é os apóstolos fazem um evento, vamos agora, todo mundo vai por Samaria. Não. Acontece, a gente surfa na onda do Espírito. Nós não podemos forçar o movimento. Nós não podemos forçar o movimento. As pessoas não ajudam os outros. Não adianta, você não vai conseguir fazer elas ajudarem com o evento. Agora, quando elas começarem a doar, começarem a entregar, começarem a fazer, aí o que você faz? Você mostra para ela onde tem que estar o coração, doutrinariamente falando. Algo orgânico começa e logo a gente surfa na onda do Espírito. Não força o movimento. Não adianta. Primeiro a igreja ora, depois nós vamos ensinar ela como orar para a glória de Deus. Primeiro a igreja está orando. A primeira igreja está começando a fazer jejum. E aí a gente vai mostrar para ela o quão importante, o quão interessante é esse jejum, essa oração. Salvação não é por méritos. A salvação é mérito de Deus. Mas a pregação é responsabilidade nossa. E só Jesus é quem pode salvar. E só Jesus salva. E só Jesus escolhe quem é salvo. Mas nós devemos pregar. É nossa responsabilidade. E aqui nós percebemos nesse capítulo nós vemos a imensa sabedoria de Jesus na escolha das peças que ele vai usar. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode converter quem ele quiser, mas olha quem ele escolhe. Ele fala assim, gente, vocês vão até os confins da terra, vocês vão para o mundo inteiro. Olha a peça que ele escolhe. Ele escolheu um homem que nasceu em Roma. Ele era romano por nascimento, ele falava latim, ele estudou em latim porque era a língua do Império Romano. Ele conhecia os filósofos gregos. Ele não nasceu em Jerusalém, ele não nasceu na Judéia, ele nasceu na Palestina. Então ele era de Tarso da Cilícia, que era a terceira em reputação de razão, de pensamento, era a terceira. Perdia só para duas, se eu não me engano, Grécia e eu não vou lembrar mais. E ele também era um judeu. Ele era um judeu da tribo de Benjamim. Ele foi discípulo de Gamaliel. Ele estudou latim e os autores e filósofos romanos. Ele estudou em Tarso da Cilícia sobre Grécia, sobre gregos, sobre toda a cultura grega. E ele estudou judaísmo. Esse homem ele podia falar com todos os públicos. Ele era intenso, ele matava e ele morria por aquilo, mas ele tinha muita capacidade. Olha a ferramenta que Jesus escolhe. Ele escolhe um homem muito, muito, muito forte. Ele usa a capacidade desse homem para pregar o evangelho. E ao mesmo tempo, Deus faz um milagre na vida de Enéas e de Dorca. Crente comuns, Ananias, crente comum. Crentes espetaculares servem a Deus, crentes comuns servem a Deus. Crentes que fazem mais, crentes que fazem na medida. Deus escolhe todo mundo. Deus escolhe certo, Deus escolhe ferramentas boas. Eu vi uma explicação muito interessante. Paulo sofre, né? Paulo sofre muito. E o rapaz que estava ensinando, ele fala o seguinte. Deixa eu lembrar bem. Ele fala que nós somos como as ferramentas da época, que eram feitas em ferro. E aí o cara pegava o ferro, colocava no fogo, aquilo era ruim, claro, que você colocar no fogo é ruim, e ele pega e bate com o martelo até a ferramenta ficar boa. E aí ele vai e põe a ferramenta na água. E aí ele olha para a ferramenta e fala, não tá boa ainda. Põe no fogo. Queima, amolece, coloca na mesa, martela, coloca na água. Olha, não tá boa ainda. Assim é o crente. Assim nós, ferramentas na mão do Senhor. Ele nos coloca no fogo e ele tira do fogo, martela
e ele põe na água e ele tira e fala: ainda não está parecida com Jesus. Coloca no fogo. Nós somos ferramentas na mão de Jesus. Se nós quisermos ser boas ferramentas, nós precisamos do processo de fogo, martelo e água para sermos boas ferramentas. Ou nós podemos ser descartáveis e jogadas fora. E aí nós percebemos que no capítulo nós entendemos que Cristo e a igreja são um. Se Cristo e a igreja são um, você vai lá na frente, levanta a mãozinha: eu aceito, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Como que você faz isso? Entregando sua vida para a igreja. Entregue sua vida, não ativismo, encontrista, tem que ir para o encontro, servir 3 dias sem parar, sem ganhar R$1, sem dormir, sem nada. Não é isso, isso é ativismo religioso. Você quer ser reconhecido pelo seu líder. Não é isso. Servir a igreja é entregar sua vida aos irmãos. Nós, como igreja, temos a satisfação de estarmos unidos com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E no final a gente percebe nesse capítulo: Cristo está vivo. Porque se Enéas era paralítico 8 anos e levantou, Dorcas estava morta e reviveu, quem está falando tem autoridade. E se quem está falando tem autoridade, ele fala em nome de Jesus. E se o nome de Jesus tem autoridade, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Esse capítulo nos mostra milagres e mostra que Jesus ressuscitou. Ele é Deus, todo o poder está debaixo das mãos de Jesus. Ele é quem faz tudo o que pode ser feito para que o reino avance. Se no reino não tem paralítico, tome uma pequena dose do reino, levanta e anda. Se no reino não existe morte, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, Dorcas levanta, viva de novo, e ela viva. A morte foi vencida por Jesus, e ele nos entrega a vida, e nós podemos viver para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você, vendo e estudando o capítulo 9, você só pode ter uma pergunta a responder: Ele é Deus? Você crê ou não? Ele é Jesus? É o Senhor, o Salvador ou não? Fica com essa pergunta. Porque milagres estão acontecendo. E o maior milagre, um terrorista se torna cristão. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O inimigo de Deus, assim como eu e você, se torna cristão. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse ambiente. Senhor, muito obrigado por essa palavra que foi tão profunda, tão forte ao meu coração. Espero que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, sejam alcançadas pelo Evangelho, se transformem como Saulo foi transformado, revivam como Dorcas foi revivida. E se for aleijado, Senhor, levante eles para que eles andem como Enéas andou. Que nós façamos como Pedro, nós prossigamos a orar e pregar o Evangelho. Que façamos como Paulo, defendemos a nossa fé a ponto de não ter mais para onde correr, ou crer ou matar, para que sejamos vasos usados para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, obrigado por isso. Alcança todos que estão ouvindo, nesse momento e depois, porque o Senhor é Deus e o Senhor pode. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. E obrigado. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até semana que vem. Atos 10, se Deus quiser assim permitir. Um grande abraço. Deus abençoe muito vocês. Tchau, tchau.